Olá, pessoal! Bem-vindos à estreia do programa Fofocando na História. Hoje é a primeira vez que nós estamos aqui, mas pretendemos que continue por bastante tempo ainda e que todos os temas que nós estejamos falando sejam debatidos a partir do Fofocando na História e com super profissionais que vão falar do tema de maior entendimento deles. Para isso, esse episódio 1, chamado Primeira República no Brasil, vai ser estreado pelo grande profissional das ciências humanas, Ronualdo Gualhume. O Ronualdo vai trazer para a gente algumas questões relacionadas tanto à Primeira República no Brasil, quanto à nossa sociedade atual. Porque, como nós sabemos, está tudo muito interligado, tanto os arranjos políticos quanto os movimentos sociais. Tá bom? Pode entrar, Rony, seja bem-vindo ao nosso programa. Conta um pouquinho para a gente as suas expectativas, o que você espera de hoje, o que você vai falar um pouquinho para a gente. Obrigado, Ruama. Boa tarde a todos, educandos, tamires, educadores. Então, o que espera por nós, né? Então, nós estamos vivendo, né, esse momento atípico, né, esse momento de distanciamento social, principalmente impactado, né, no nosso métier, no nosso trabalho, né, que é nas escolas, e estamos aqui no formato online. Então, é um bate-papo, né, que a gente vai fazer aí, né, dentro do Talk Show, e a gente vai falar sobre algumas situações da Primeira República que estão engajadas, elas estão verberadas, elas estão presentes no nosso dia a dia e na nossa sociedade, né? Então, um prazer estar aqui inaugurando esse programa, vamos dizer assim, né? E nesse momento, então, vamos lá. Legal, Rony. Muito obrigada mesmo pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Espero que nós possamos te chamar de Rony, né? Para ficar um pouquinho mais fácil, ficar mais pessoal. E eu quero deixar bem claro ao pessoal que está assistindo que pode deixar suas perguntas nos comentários, que assim que nós formos vendo e fazendo as discussões, nós vamos respondendo também e dialogando um pouquinho com vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui também na nossa estreia ao vivaço. Rony, então, a primeira pergunta que a gente tem para você, assim, é em relação à política do café com leite. Tanto assim a nível nacional, com a política do café com leite, a nível estadual, com a política dos governadores, e a nível municipal, com as práticas do coronelismo, você acha que esses três arranjos políticos ainda têm relação com a nossa sociedade atual? Sim, Ruama, e tem muita relação com o que nós estamos vivenciando nos dias atuais, né? Então, a política do café com leite, do qual tinha lá São Paulo e Minas Gerais disputando, né, sobre a presidência da República, sobre a presidência do Brasil naquele momento, é interessante que nós não temos somente São Paulo e Minas Gerais, a gente vai ter outros estados que vão ter também um interesse e um nome político, né? Se a gente pegar na atual configuração que nós temos do Brasil hoje, nós temos essas relações de estados que têm mais influência política nessa característica, né, das disputas eleitorais e outros que têm essa relação inferior a isso. Então, se nós pegarmos novamente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Rio Grande do Sul, então são potências que estão relacionadas na política atual que determinam várias situações nos currais eleitorais, vamos dizer assim, né? Indicando seus candidatos. Então, e pode fazer uma relação até maior ainda, vamos fazer uma ligação com o que nós estamos vivendo, né? Contextualizando a pandemia. Só colocar nos noticiários e ver essa relação entre um embate entre São Paulo com o governo federal. E qual rumo se tomar a questão da pandemia. São Paulo se destaca nesse sentido inicialmente na pandemia. Então, essas relações que se tem lá na Primeira República do café com leite, elas estão impregnadas, elas estão ainda com uma relação extremamente forte com a política atual.
É verdade. Eu percebo assim, Rony, não sei se o pessoal também percebe, principalmente quando são cidades pequenas, as políticas do coronelismo, as práticas do coronelismo são muito fortes, né? Essa questão da compra de votos, a questão de você prometer coisas para a população que muitas vezes não se cumpre, a questão de você levar pessoas que não votam, fazer com que elas votem só para votar em você e tudo mais. E também aquela questão da política de boa vizinhança, né? Ah, se tal pessoa asfaltou a minha rua, então ele é um bom político, então eu vou votar nele. Automaticamente a pessoa já pensa nisso. Você concorda um pouquinho com isso também, essa questão das práticas coronelistas? Não só nas cidades pequenas, né? Acredito que nas cidades grandes também tem, se você quiser dar algum exemplo também. Concordo, eu consigo até dar um exemplificar aqui de Santo Antônio da Platina, que é minha terra natal. Eu tenho observado algumas situações em redes sociais. Então, a rede social está presente, a gente tem várias pessoas, e eu consegui destacar dentro da minha rede social 2 pessoas que estão num processo de se candidatarem, né, entrarem aí num partido, ou já se filiaram a um partido, e mudaram o discurso. Olha só, elas tinham um discurso sem nenhum tipo de preocupação dentro das redes sociais, e hoje elas têm um discurso de preocupação como líderes ou tentando serem líderes, né? Numa forma de abranger, numa forma de trazer essas pessoas e demonstrar um caráter assim, eu tenho preocupação, agora vocês confiam em mim. Só até o momento não se falaram que são candidatas a vereadores ou candidatos a vereadores, mas eu já consigo fazer essa ligação. Então, assim, é um coronelismo, vamos dizer assim, contemporâneo, né? Apesar que o coronelismo, o termo, como você deve ter trabalhado no 9º ano, ele se faz presente ainda, né, em várias regiões do Brasil, e dá para a gente também fazer uma outra ligação que hoje, pensando sobre esse tema, né, quando foi proposto, as novelas brasileiras como Gabriela, Tieta, Velho Chico e outras aí, elas trazem muito forte essa questão do coronelismo, que foi lá da Primeira República e que ele foi perpetuado nas questões políticas até os dias atuais. Então, não é muito atrás que a gente ouvia falar de que tais candidatos estavam doando dentadura, estavam doando cestas básicas, né? Estavam fazendo o trajeto de levar as pessoas para um lugar ou para o outro, até para se votar. Então, essa prática do coronelismo ela está presente nas cidades menores, evidencia bastante, mas nas cidades de médio porte, como Ponta Grossa, e nas grandes capitais. É verdade. Os alunos fizeram essa relação mesmo, principalmente das novelas, que tinha os coroné, né? Então, os coronés eram os que mandavam na cidade, os que faziam tudo acontecer, e a quem as pessoas deviam um respeito muito grande, vamos dizer. Então, por isso que essas práticas coronelistas tinham muito sucesso também. E eu acredito que até a própria política dos governadores também, se a gente for pensar. Atualmente, os governadores de todo o Brasil fizeram um decreto, né, uma declaração de repúdio às ações contra o isolamento social e tudo mais, e somente 6 governadores não apoiaram, e um deles é o governador do nosso estado, né? Então, nós podemos ver como que as alianças políticas entre o âmbito nacional e o âmbito estadual também ainda pode ser vista de forma do nosso cotidiano, assim, né? Um alinhamento às práticas federais e o medo de perder recursos, né? Ou algo nesse sentido. Com certeza. Então, Rony, a próxima pergunta que a gente tem para você, para a gente debater um pouquinho, é se você acha, ou por que você acha, na verdade, que essa ideia de se ter um Messias ou uma figura religiosa ainda é muito importante para as pessoas e por que ela foi tão preponderante nesse período da Primeira República até, né, durante aí o século XX e chegando no século XXI. O que você acha? Por que as pessoas têm essa necessidade? De onde que vem essa questão do Messias e tudo mais? Essa pergunta é bem interessante porque ela também faz uma relação com a nossa sociedade. Nós estamos contextualizando em questões políticas, né? Como você também já deve ter trabalhado com os educandos do 9º ano, então nós temos 2 movimentos aí grandes, né, de messianismo, que é Canudos e Contestado, né? Contestado principalmente faz parte da nossa realidade como Estado, né? Mas eles estão dentro de um movimento messiânico, então sempre vai ter uma figura, né, uma figura próxima a Jesus Cristo, com as mesmas características, né?
cabelo, barba, e que vem nessa relação com a religião. O que esses movimentos, né, esses dois movimentos, não somente os dois, como tiveram vários outros, mas esses os mais famosos e que a história do Brasil, ela retrata em vários sentidos, eles tinham em relação ao quê? A uma salvação. As pessoas acreditavam nesses líderes religiosos que eles iriam salvar eles, não somente da prática da questão da religiosidade, mas também das práticas sociais e políticas que estavam ocorrendo nesse momento da Primeira República. Então, se a gente pegar o contestado mesmo, né, com o Antônio Conselheiro, então o Antônio Conselheiro vai reunir-se num pequeno povoado, num arraial chamado, né, Canudos, e vai estar reunindo várias pessoas que não concordavam. Na realidade, eram movimentos sociais, vamos dizer assim, ou então eram grupos de pessoas pobres que não se ajeitavam, não estavam presentes nas políticas dentro da Primeira República. Então, eles eram deixados de lado, eram deixados à margem, e eles eram contra essas dinâmicas da Primeira República. Então, esse movimento vai se aumentando, aumentando. Pela história, a gente sabe que o Canudos teve quase 25 mil habitantes no seu auge, né? E depois ele vai ser estraçalhado a partir da quarta expedição, vamos dizer assim, pelo presidente naquela época, né, que embasava a República. O segundo daí é o contestado, então faz parte da nossa região limítrofe entre Paraná e Santa Catarina. Também as pessoas depositaram, né, no monge, né, até o nome, né, monge está relacionado a isso, no monge José Maria, todas as suas confianças daquele momento que elas estavam passando. Elas foram tiradas de suas terras, eram uma região onde os limites não foram estabelecidos corretamente, então não se sabia que parte era do Paraná e que parte era de Santa Catarina, e elas também, nesse movimento de tentar ter uma salvação, se unem nesses movimentos messiânicos. Então, uma pessoa específica, um líder que determina, né, a partir de um movimento. E também foi estraçalhado, também foi destruído a partir das investidas daí do governo federal e de governos estaduais, né, entre Paraná. O que é interessante destacar, e vale muito, dessas regiões que nós temos aí do contestado, é que nós temos duas cidades que elas têm uma história de limites, né, que é a União da Vitória e Porto União. União da Vitória e Porto União se dividem ali. União da Vitória é uma cidade maior e Porto União uma cidade menor. Um outro ponto, geograficamente falando, seria Rio Negro e Mafra. Mafra muito maior do lado de Santa Catarina, Rio Negro do lado do Paraná. Esses dois pontos, eles participaram dessa disputa ali das terras. Esse movimento messiânico, ele não ocorre nos dias de hoje. Até teve uma reportagem recente que estava falando sobre um estudo de um movimento nos Estados Unidos que tinha esse caráter. Foi na década de 80, do qual eu não consigo recordar qual é o nome do grupo, né? Mas eles acreditaram num líder político, num líder, melhor, religioso, com aspectos políticos, de que o mundo iria acabar numa determinada data por dilúvio. E esse grupo acreditou fielmente. Eles foram até o último momento dizendo que no próximo dia, na próxima hora, isso iria acontecer. E não aconteceu, né? Foi algo que o mundo continua como o mundo, né? Então, essa prática messiânica das pessoas, principalmente às margens, as pessoas que têm dificuldade, que não se enquadram nessa situação social, política e econômica, elas almejam e esperam esse líder. Se nós continuarmos ainda fazendo essa relação, né, o último momento que eu destaco aqui é com as políticas atuais. Então, grupos que jogam suas ansiedades, ou a falta delas, ou as necessidades, em grupos ou pessoas políticas. Se nós pegarmos o papel, a visão, a importância que, nas últimas disputas políticas do presidente atual, do Jair Bolsonaro, não é, até que dentro do nome dele tem a palavra Messias, né? Ele tem utilizado isso para fazer algumas outras situações e chacotas, mas não é o caso agora para a gente analisar. Mas foi depositado muito, a gente percebe a partir da fala de várias pessoas, e principalmente de uma comunidade, principalmente de um eleitor com uma idade maior, uma idade avançada, ou vamos dizer aí, idosos, eles depositaram toda a sua fé nesse candidato.
e até hoje defendem ele com unhas e dentes, de que ele seria o salvador, né, de toda uma situação que estava acontecendo nos outros anos relacionados à corrupção, desvio de dinheiro e assim por diante. Como ocorreu desde a Primeira República, desde que o Brasil é Brasil, a gente tem essas situações, né, pautadas pela história. Então, assim, o messianismo lá na Primeira República, com essas duas situações, ele se vem perpetuando novamente nas características políticas e em determinado momento ou outro a gente tem um salvador. Um outro exemplo é o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor foi o primeiro presidente que sofreu impeachment, mas antes ele falava que ele ia destruir os marajás. E muitas das populações daquela época, né, depositaram nele como um líder político com características messiânicas. É verdade. Olha, como que tá tudo muito relacionado, né, Rony? Quando você me falou a questão tanto do Antônio Conselheiro, líder do Canudos, quanto o monge José Maria, lá, líder da Guerra do Contestado, como que eles se assemelhavam à imagem de Jesus, não só as pessoas sabiam que essa imagem de Jesus causa uma comoção popular, né? E aí a gente puxa para a ideia do Tiradentes, né? Porque a gente tem um feriado lá em 21 de abril para uma pessoa e muitas vezes a gente nem sabe qual foi o momento em que ele foi o herói da pátria, né? Então, um movimento que aconteceu lá em 1700 e pouco, lá no século XVIII, ele foi rememorado só em 1889 para legitimar a República. Então, os próprios republicanos, os próprios líderes políticos, eles sabem dessa questão da comoção popular que tem na imagem de Jesus, né? E essa ideia de que precisa de um ser redentor para guiar a humanidade pelo bom caminho, também muitas vezes eu acredito que impossibilita a gente de ser mais forte, sabe? Porque quando a gente deposita as nossas ideias políticas em uma só figura, nós não temos força suficiente para pensar por nós mesmos, para criticarmos, para analisar outras situações, outras opiniões, outras ideias políticas. Então, eu acredito que esse movimento do messianismo ele é muito presente e desde lá, desde o início do Brasil, na verdade, até hoje, né? E aí, a gente pegando essa parte da Primeira República, a gente vê, por exemplo, a gente consegue entender um pouco do contexto atual. Você deu o exemplo de Mafra, em Santa Catarina, e Rio Negro no Paraná, Rio Negro, né? Isso, Paraná. E União da Vitória, Paraná, e Porto União, Santa Catarina. Então, essas regiões, Mafra, a gente vê que não é uma região que foi tão afetada nesse sentido. Mas outras cidades que eram da área do contestado, elas têm o IDH muito baixo, elas têm uma população muito pobre. Então, se a gente olha só para a atualidade, a gente não entende por que a população é daquela forma. Mas se a gente olha há 100 anos atrás, lá em 1912, 1916, a gente entende quais foram os impactos daquele movimento para essa população hoje. Eu acho que isso é bem importante também da gente lembrar, né? Uhum. E outro ponto a destacar sobre a questão da religião, né, relacionado ao messianismo dessas duas características do contestado e Canudos, a igreja nunca reconheceu, porque esses líderes religiosos, eles faziam uma interpretação enviesada da Bíblia, uma interpretação a partir das necessidades que eles tinham das suas comunidades. Então, a igreja, em nenhum momento, ela reconheceu, né, que fazia parte dentro dessa relação. E a igreja auxiliou os combates pelo governo republicano. Exatamente, até porque mesmo a Constituição de 1891 tendo declarado o Estado laico, né, o ensino público laico, ainda a igreja e o Estado eram muito articulados, né? Então eles estavam juntos nas decisões políticas, nas arrecadações de impostos, tudo mais. E aí não era conveniente para eles que esses líderes religiosos, mesmo que levando uma esperança para o povo, assim, né, vamos dizer, eles estivessem ali intermediando o povo e a igreja, né? Isso mesmo. E aí vamos para a última pergunta, Rony, aí a gente já encerra. Nós falamos um pouquinho também sobre a revolta da vacina, aquele movimento que aconteceu lá no Rio de Janeiro durante o governo do presidente Rodrigues Alves, né? Então, que o Oswaldo Cruz, que era o médico sanitarista, ele percebeu que havia muitas doenças na cidade do Rio de Janeiro, que a questão do sistema de esgoto também era algo que trazia muitas doenças e tudo mais, e ele foi fazendo uma série de pesquisas para que houvessem vacinas
para que as pessoas pudessem tomar e ficassem imunes dessas doenças. Só que se a gente for pensar aquele contexto, né, o que as pessoas sabiam sobre isso, como que era o processo de vacinação, como que eles faziam esse processo, e aí a gente vê esse movimento da revolta da vacina e vê um pequeno movimento hoje chamado movimento anti-vacina, que tem um discurso também de não vacinação dos seus filhos e tudo mais, só que de uma perspectiva completamente diferente, em outro século, em que a ciência é muito mais avançada, que o conhecimento é muito mais difundido, né? O que você acha aí que dá para a gente estabelecer uma relação entre esse movimento da revolta da vacina e desse movimento anti-vacina que nós acompanhamos hoje? Será que é igual? Será que são as mesmas pessoas que encabeçaram esses movimentos, que estão presentes? O que você acha? Existe uma relação, mas elas estão em pontos e características diferentes. O que aconteceu no Rio de Janeiro, a partir de 1903 e 1904, houve uma higienização do Rio de Janeiro, uma modernização com base em aspirações europeias do Rio de Janeiro, a partir de investimentos, de bancos, para que ele se modernizasse. E uma das maneiras de se modernizar era tirar os cortiços. Os cortiços impossibilitavam a cidade do Rio de Janeiro dessa modernização. Ao tirar esses cortiços, na realidade, tirar mesmo a população pobre, né, a população que tinha muita necessidade, vivia nessas áreas, nessas regiões, o lugar onde elas moram são dizimados e elas vão para o início dos morros, né? Então, o início das favelas, ela tem toda uma contextualização muito maior, com a relação também com o Canudos, né? Mas ela começa a surgir. Nesse surgimento, então, começam essas características do sanitarista Oswaldo Cruz, doutor Oswaldo Cruz, que ele era o diretor-geral nesse período, né, dentro do Rio de Janeiro, e ele tenta combater aí a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Como a população não se inteirava, como a população não tinha essa noção de o que estava acontecendo, então o Congresso, na época, o parlamento, ele institui a lei da vacina, foi em 1904, a lei da vacinação. A partir dessa lei, então, o Estado, né, poderia e deveria vacinar toda a população. Mas o que a população, a partir da revolta da vacina, o que a população está revoltada? Não é tanto com o caráter epidemiológico, não é tanto com o caráter relacionado à saúde, mas o que aconteceu de reforma dentro do Rio de Janeiro. Até que eu trouxe um parágrafo aqui que é bem importante, que diz assim: a revolta foi, na verdade, um grande motim popular contra a vacina e principalmente as tomadas de medidas em nome do embelezamento do Rio de Janeiro e do saneamento da capital federal, que nesse momento era o Rio de Janeiro. Então, a revolta a partir dessas estruturas, claro, com essa obrigatoriedade da vacina. Fazendo a relação com os dias atuais, com os grupos anti-vacina, a característica que tem de diferente é que agora nós temos, como você disse, a ciência, a modernidade, as pesquisas, e as pessoas, elas optam, grupos sociais optam pelo obscurantismo, né? Então, por essa negacionismo da tecnologia, da ciência, que pode e auxilia e melhora a vida da população brasileira e do ser humano, nesse sentido. Então, e a gente pode fazer até uma relação, né, de obrigatoriedade. Exemplo, para se estudar na nossa escola, para se fazer a matrícula, precisa da carteira de vacinação. Não se faz sem a carteira de vacinação. Então, é uma obrigatoriedade para que dá um direito ao estudo aos educandos. Mas ele está relacionado, essa obrigatoriedade, a esse momento que a gente vive de que a ciência está muito além e pode melhorar nesse sentido. Então, existe uma relação dos dois movimentos, mais contra as estruturas que foram feitas no Rio de Janeiro, sem qualificar, sem colocar a população que estava à margem, a população pobre, a população negra e pobre, vamos deixar bem destacado, e hoje nós temos um movimento relacionado do anti-vacina às questões da ciência, negar a ciência. E a gente vê hoje nos discursos políticos, a gente não pode negar, a gente está vendo aí os discursos políticos, né, negando a ciência. É apenas uma gripezinha, isso não vai acontecer, o Brasil, o vírus já foi embora, né, falando da pandemia, e a gente vê aí a soma de mortes dia após dia aumentando. Tem um fato interessante que você já deve ter trabalhado com eles também no nono ano, é que um dos
cabeças, um dos líderes desse movimento anti-vacina, se eu não me engano, ele era francês ou espanhol, e ele pegou varíola. Então, ele veio todo o decorrer da vida dele não tomando as vacinas ali, defendendo todo esse movimento, né, de negar a ciência, negar a tudo que a gente pode. E daí, no decorrer, acho que foi até o ano passado, ele estava internado, teve que ficar internado por questões de... Eu não sei se era sarampo ou catapora, acho que era catapora, nem falei até errado, não é varíola, catapora que ele pegou, que é algo tão comum, né, da nossa infância, né, quando a gente olha para a nossa infância, todo mundo praticamente pegou catapora. É verdade. Então, ver como que algumas coisas estão relacionadas diretamente, mas outras têm características um pouco distintas, né? Então, a gente olha a revolta da vacina, feita pela população mesmo, que era obrigada a tomar a vacina, a polícia entrava na casa deles para vacinar, né? Não era aquela coisa que eles tinham conscientizado antes, falado dos benefícios, dos perigos e tudo mais. E a gente vê hoje uma sociedade totalmente informada sobre isso, que entende por que deve ser vacinado, né, que entende como que é importante isso e ainda assim escolhe negar a ciência. E aí acontece o que aconteceu com esse cara que você falou, que defendia o movimento anti-vacina e acabou pegando uma doença que a gente consegue combater facilmente através das vacinas que a gente toma, né? E as medidas também, como a gente vê aí dos governadores com as medidas de restrição, né, do isolamento, e agora a gente hoje mesmo lê uma matéria de São Paulo e do Rio de Janeiro que eles estenderam esse período de isolamento e eles estão tentando colocar o lockdown, né, quer dizer, o fechamento total, ainda não existe o fechamento. E o lockdown é fechamento a partir de uma lei, a partir de uma multa específica, se você estiver na rua, como aconteceu na Europa. Isso por quê? Porque grupos, pessoas banalizam o estudo da ciência dizendo eu não vejo, então não vai me atingir. É uma relação a isso, né? Eu não vou usar máscara porque ela, como os depoimentos me sufoca, ou então dão risada dos outros que estão usando, né? E daí são todas as medidas pautadas em ciência. E mesmo assim as pessoas vão negar. Eu tô com a minha máscara aqui, ó. Minha máscara rosa. Tá vendo? Embaça tudo meu óculos aqui, mas nós estamos a favor de combater esse vírus mesmo, né? E também aqui em casa, só sai quando precisa mesmo, e confiando que a ciência aí vai conseguir uma cura ou algum medicamento para esse vírus. Uhum. E aí, Rony, só para a gente encerrar, você também pode se despedir do pessoal. Quais as dicas que você tem, tanto para os nossos educandos quanto para quem estiver assistindo? O que nós podemos fazer como cidadãos para sermos mais críticos, para conseguirmos debater mais política, entender um pouquinho mais de política, principalmente os educandos aí que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano já podem votar, né? Que já vão fazer 16 anos. O que você dá de dica para eles, aconselha eles a fazerem nesse momento? O primeiro é debater política. A grande maioria das pessoas, elas falam, né, não gosto de política, são apolíticos, ou então, não, eu não entendo disso. Mas política nós fazemos no dia a dia. A partir do momento que eu defendo um gosto, a partir do momento que eu imponho a minha fala em um determinado grupo, em uma determinada situação, quer dizer, nós somos políticos diariamente. O que falta é nós nos interessarmos por essa política. Então, o cidadão que falta é ele ter essa necessidade, ele ter essa responsabilidade de ver vamos pegar bem exemplo mesmo prático. O que um político, colocando aí para quem votou na última eleição, o que aquele político que eu votei, que eu tive esperança, que eu acreditei, o que ele tem feito? Eles têm feito aquilo que ele prometeu? Ou então, ele tem feito além, não tem feito nada? Essa é a primeira relação de dica, né? Acompanhar. E o segundo é crítica, criticar mesmo. Você não fez isso, você não fez aquilo. Então, o público, o político, ele é uma personalidade, é um personagem público. Se ele é público, ele é passível de levar críticas. E essas críticas, claro, são críticas construtivas, são críticas relacionadas àquilo que as pessoas acreditaram nesse momento de voto. E para os educandos, né, os nossos educandos que estão aqui, que vão ver depois, né, esse vídeo, a dica é: sejam críticos, perguntem, explorem o máximo de todas as situações que permeiam suas vidas. A escola é um campo, é um lugar aberto para se fazer, para se treinar, né? A escola a gente fala muito que a gente treina. Na escola eu posso errar? Claro que eu posso errar. A escola está para isso, corrigir os nossos erros, a gente entender os processos.
na vida é mais complicado. Quando eu estou na vida, eu não posso ficar errando, né? Então, esse é o momento. Na escola, quando vocês voltarem, aqui mesmo, a partir das videoaulas, questionem, busquem exemplos, pressione até, vou dizer assim, entre aspas, os educadores aí, para que vocês participem e desenvolvam esse senso crítico, né? Que é o que está faltando. Então, a gente, novamente, relacionado com a pandemia, a gente não vê esse senso crítico ou essa relação de buscar, de refletir sobre a política. Na fala dos próprios políticos que não têm noção disso, na fala das pessoas, eu não votei nesse candidato, esse candidato não me representa. Então, são várias situações que a gente... Ou então, esse candidato não deveria estar aí, quem foi que elegeu? Então, são várias situações que a gente tem que fazer essa crítica e melhorar, né? Não foi dessa vez, não está sendo feito, não. Então, melhorando a nossa base, melhorando o nosso conhecimento. E outra dica, só se melhora com leitura. É verdade, Rony. E eu acredito assim, às vezes nós damos muita atenção ao nível nacional, né, às eleições presidenciais, e esquecemos que a maior parte da política acontece no âmbito municipal, né? É ali na Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação, o que o posicionamento dos prefeitos. Então, eu acho que muito da nossa política vem do nível municipal e é algo que nós devemos nos atentar muito e atentar as pessoas da nossa casa também, né? Buscar um diálogo tranquilo, um diálogo que exponha as nossas ideias, né? E que para evitar aí muitos conflitos também, que às vezes a política pode ser estressante e conflitante, principalmente quando as ideias são muito opostas. Mas acho que é um esforço da gente ter paciência mesmo e tentar conscientizar as pessoas. E aí agora eu quero ver com o pessoal se eles têm algum questionamento a fazer ou só algum comentário sobre o programa, sobre as falas do Rony ou a minha. Vocês têm algo a dizer, pessoal? A Tamires, se tiver alguma dica. Gente, eu parabenizo a ação, adorei o debate, achei muito pertinente, principalmente essas duas últimas questões, né? O Messias e o movimento anti-vacina, que né, é muito atual, né? Apesar de saber que isso já vem ocorrendo há décadas, na verdade. E dou uma força aí para vocês continuarem o projeto, né? Mas eu gostei bastante. É isso aí. Que bom, Tamires. Bruno, João, Gustavo, tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? O Gustavo estava com uma dúvida, porém ele não está conseguindo falar. Se ele puder falar para você e você passar para a gente também, não tem problema. Ou ele pode mandar pelo chat. Eu acho que ele vai mandar pelo chat. Beleza, então. A gente vai esperar um pouquinho. Pode digitar, Gustavo, não tem problema não. A gente espera você digitar. Pessoal, eu vou sair, tá? Porque eu vou fazer umas outras atividades. E se cuidem, até o próximo encontro aí. Tchau, tchau. Obrigada, Tamires, pela Tchau, participação. Tamires. Esperar aí um minutinho para o Gustavo digitar.
As, as pessoas do contestado não conseguiram voltar após o término da rodovia? Isso. É que eu tô ouvindo aqui a dúvida do Gustavo. Tem como repetir? Como que é, Gustavo? Não conseguiram voltar para casa após o término da ferrovia e também foi publicado internamente. Eu não escutei. Acho que a Ruama caiu. O João pode repetir, João, o que ele falou? É que a conexão dele também tá ruim, daí eu também tô tentando entender o que ele falou. Ele falou alguma coisa se as famílias não conseguiram voltar para... Aparentemente a favor do contestado, que não conseguiram voltar após o término das rodovias. Uhum. Ele mandou escrito. Ele mandou escrito? A Ruama caiu de vez. Vamos esperar. As pessoas do contestado são aquelas que não voltaram para casa após o término da ferrovia. Isso mesmo, elas não conseguiram voltar nessa região do contestado, era uma região... esse nome contestado tem a ver de contestar algo, né? Então, essa região entre as linhas limítrofes ali de Paraná e Santa Catarina, elas ficaram numa situação pior ainda quando o governo federal começou a construir a rodovia de ferro São Paulo-Rio Grande, né, ligando com o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande. E eles deram a concessão dessa linha de ferro a uma empresa estadunidense chamada Brasil, tem até o nome aqui, em inglês, né? Brazil Railway Company. E a partir de 1908, o que essa empresa ela ganhou, além de construir a ferrovia, o que ela ganhou? 15 quilômetros à margem esquerda e 15 quilômetros à margem direita pertencia a elas. Então, quer dizer, 15 quilômetros de famílias que estavam presentes ali foram tiradas dos seus lugares. Então, todas essas famílias que se reuniram em várias cidades com características messiânicas, como vocês viram, elas não puderam voltar. Elas foram para se arranjar em outras regiões, em outras situações. Mas também, digamos, essas linhas ferroviárias, elas tinham um viés comercial, né? Comercial, e essa própria empresa, ela extraiu disso. O que ela fez? Ela foi montando indústrias nesses 15 quilômetros que pertencia a ela. Ela arrendava outras situações e trazia indústrias como forma de ganhar. O Bruno também tá com dúvida ali, eu acho. Pessoal, desculpa, eu não sei se chegou a parar a minha gravação para vocês, mas eu fiquei sem... Acho que a minha internet travou, algo do tipo, mas eu estava acompanhando assim que eu voltei. Obrigada, Rony, pela explicação para o pessoal. O Bruno está com uma pergunta aqui. Qual é a sua expectativa para 2021 e os próximos anos? Bom, é difícil, né, falar sobre expectativa. Eu vou falar sobre a minha primeiro, depois o Rony pode falar um pouquinho dele também. Mas, assim... Para os próximos anos e para o próximo governo, eu tenho pouca expectativa no sentido de mudança, sabe? Eu acho que nós vamos viver um período de muita crise nesses próximos meses e no próximo ano também, que ainda vai estar sentindo os efeitos de 2020. Porém, eu acho que esse ano veio a ensinar muito para nós. Ensinar enquanto pessoas, enquanto relações sociais, enquanto necessidade de conhecimento, porque nós vemos muito a necessidade do conhecimento nessa nossa sociedade, né? E nós mesmos buscando cada dia mais nos informar e tudo mais, e principalmente no combate à desinformação. Eu acho que esse combate à desinformação é muito importante para os próximos anos, para que as pessoas não sejam enganadas por fake news e por notícias, por um turbilhão de notícias que muitas vezes já estão atrasadas e a pessoa ainda não acompanhou e tudo mais. E para os próximos anos aí bem mais distantes, eu vejo que vocês são o nosso futuro também, né? E eu vejo uma escola muito mais democrática, uma escola que ensina muito mais aos alunos a pensarem, a ter uma autonomia, um protagonismo. E essa é a minha esperança, porque é algo que eu não tive, né? Que a gente teve, eu não sei o Rony, mas pelo menos eu tive que aprender depois da faculdade, com a vida, com a própria experiência e tudo mais. E vocês estão tendo a oportunidade de ver tudo isso agora. Então, isso é bem importante, né?
Pode falar, Rony. Ai, desculpa. Tá, Imagina. respondendo no mesmo contexto, eu concordo, né? Com todas as palavras da professora Ruama, eu faço das minhas palavras as delas nesse contexto, né, para 2021. A gente não sabe mais o que vai ser, mas o que vai ser muito mais difícil do que nós vivemos e vivenciamos nos anos passados e nesse ano. Então, uma estrutura econômica, até a gente vai estar ainda com resquícios da pandemia, porque sem uma vacina não existe controle, se não faz exame não existe controle, então a gente vai ver essa esplanada da pandemia em várias nações, e continuar ainda, às vezes até com segundo, terceiro ciclo, é como os especialistas e técnicos dizem, vamos viver momentos na escola, outros momentos em casa, até a gente achar uma determinada forma de controlar isso, né? E isso emplaca em todos os sentidos da sociedade, no social, no político, no econômico. A gente vê o político, as pessoas, os políticos negando formas de ajudar as pessoas que não têm condições, que não tinham um emprego registrado, com carteira assinada, né, que dependiam de comércio, dependiam das outras pessoas de comprarem seus produtos. A gente vê uma política de não querer ajudar. Então, nesse sentido, como que isso vai ser para 2021? Daí eles começam a dizer, não, vai ter uma recessão muito grande, vamos ter que aumentar os impostos, porque tem que recolher para conseguir pagar esse déficit que está tendo agora, né? Então, assim, é um futuro incerto, né? Mas não tão terrível assim, não quero colocar nesse sentido. É um futuro incerto, mas é um futuro que as pessoas vão ter que se engajar mais, as pessoas vão ter que cuidar mais uma das outras, e as pessoas vão ter que, tipo, morder a língua, né? A partir do momento que nega várias situações de estudos, de questões da ciência, que a gente vê presente nos dias de hoje. É verdade. Tem uma última questão ali do Gustavo. Deixa eu ver. Basicamente, a Guerra do Contestado foi a disputa entre os camponeses, empresas e o governo. Realmente, foi uma disputa entre essas três formas aí. Eu coloco até entre camponeses e governos. Claro, as empresas faziam, sim, uma pressão, como é feito hoje também, nesse mundo mais capitalista que nós vivemos, né? Mas eram as pessoas, né, os camponeses, que também foram deixados de lado pelo governo, e daí esse atrito ficou maior com a linha férrea São Paulo-Rio Grande, né? Mas essa relação entre os governos, daí, assim, não existia meio termo, não existia uma forma de entrar num consenso. O governo ia e baixava juntamente com o exército, com os militares, com grupos, né, armas, e ali tirava aquelas pessoas. Se eu pegar lá no Contestado, na quarta expedição, a história conta que todos morreram. Que no último dia de guerra sobrou 4 pessoas do Contestado. Né? Então, quer dizer, eles entraram com 6 mil homens, se eu não me engano, e 90 bombas e destruíram completamente. Minto, não no Contestado, essa realidade, em Canudos. E no Contestado também. No Contestado até trouxe também uma relação aqui que eu fiz sobre essa questão de, quando eu pesquisei sobre a quantidade de armas, só para a gente finalizar, para vocês, educandos, terem uma noção. Deixa eu só ver se eu trouxe aqui. Aqui, ó. No Contestado foi também 6 mil soldados, canhões, metralhadoras e aviação militar que era possível naquele momento. Então, era o governo, a república, o governo republicano, contra esses grupos daí que estavam dentro da região ali de Santa Catarina, principalmente Santa Catarina e Paraná. Legal, Rony, muito obrigada pelas suas explanações, muito obrigada aos educandos pelas dúvidas, a Tamires também, que já precisou se ausentar. Eu acredito que tenha sido muito esclarecedor e eu espero que para vocês também sejam. E aos educandos que assistirão posteriormente essa nossa estreia, eu vou deixar um forms para que vocês façam comentários sobre o nosso programa, sobre esse episódio, e também sugiram temas para os nossos próximos talk shows, para as nossas próximas conversas. Pode ser relacionada a
arte, a educação física, há vários temas diferentes. Eu também já tenho algumas ideias de temas que nós podemos trabalhar, e todas as vezes que vocês também virem dificuldades de entender algum tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela presença de todos vocês, a presença do Rony, e espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos e um ótimo feriado a partir de amanhã também. Beijão! Tchau, tchau. Até mais. É.